Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa, ela termina com a vitória dos liberais, os girondinos, sobre aquela ala mais radical, que era a chamada esquerda da Revolução, representada pelos jacobinos. E dessa maneira, você vai terminar aquela fase, a gente chama de faxina sangrenta, aquela fase que foi mais violenta da Revolução. E aí você parte para aquele movimento que toda a Revolução faz, de dar um passozinho para trás, para consolidar a Revolução. Lembre-se que o lema que está escrito lá na figura do Baphomet, Baphomet é aquela figura de meio humana, misturada com bode, que representa a maçonaria. Então, o Baphomet é uma representação de Lúcifer. Então, existe uma frase em latim chamada solve et coagula, significa dissolver e coagular. Então, a Revolução faz esse movimento, ela dissolve, ou seja, ela destrói, e depois ela coagula, consolida, Então, a Revolução Francesa, ela termina com essa vitória de consolidação dos girondinos, e aí é Napoleão Bonaparte que vai entrar para poder levar a Revolução para além da França. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre um acontecimento que os professores de história costumam deixar esquecido, os livros de história principalmente, que são os grandes massacres. A Revolução Francesa, ela pode ser entendida de vários aspectos diferentes, mas o aspecto fundamental da Revolução Francesa é o caráter que marca a própria Revolução, que é a matança, ou seja, a própria violência que move a Revolução. Então a Revolução Francesa está permeada de matanças. Só que os historiadores preferem fazer como? Fechar os olhos para isso e analisar a Revolução Francesa sobre outros aspectos. Então eles vão olhar o aspecto político, a questão das ideias, a questão das ideias iluministas, da filosofia das luzes, ou a questão econômica. Tudo isso numa maneira de justificar a Revolução. Mas quando a gente olha para esses massacres que aconteceram durante a Revolução, a gente vê que a coisa não se justifica. Porque tamanho foi a crueldade. Você sabe o que é crueldade, Sim. Então, a crueldade, ela tem algo de satânico nela. A gente, quando aprende a fazer desenho de expressão facial, a gente aprende que, por exemplo, vou fazer aqui uma máscarazinha, assim, Bom, a gente faz isso aqui, fazer um nariz assim bem simplesinho. Isso aqui é o bastante para representar para nós uma face que representa alguma alegria. É isso? Então a gente faz a representação das emoções. Agora, se eu pego e faço isso daqui, Tem até os dois chifrinhos dele. Aí eu tenho aqui uma expressão de raiva. Isso aqui é uma expressão de alegria, isso aqui é uma expressão de raiva. Tá certo? A raiva não é a crueldade. A crueldade é quando você mistura essas duas coisas. Então tem tipo um sorriso malicioso. Exatamente. Você vai ter, um sorriso e aqui você vai ter, olha, isso aqui é a representação da crueldade. Então a crueldade tem algo de satânico, porque ela, ao mesmo tempo que ela faz o ato malvado, se sente alegre com aquilo. Então a gente vai ver que esses massacres da Revolução Francesa, eles estão cheios disso aqui, dessa figura, Dessa figura que representa, não uma raiva apenas, mas uma raiva que provoca, uma alegria em fazer a maldade.
Então hoje eu vou falar com vocês sobre esses massacres de setembro de 1792. Isso aqui é como vai acontecer depois daqueles massacres das Tulherias, né? Lembra lá que eu disse para vocês que o rei, depois que tentou fuga para Varane, ele volta preso, né? Vai para as Tulherias e ali ele fica preso. E aí, como a revolução estava andando muito devagar, eles resolvem fazer uma matança, um massacre, né, nas Tulherias. Então vão invadir o palácio das Tulherias e vão massacrar a guarda suíça, que era, né, a guarda que protegia o rei. Então esse massacre aqui é um dos episódios mais infames da Revolução Francesa. E você não vai ver isso aqui ser falado em outro lugar, porque é justamente o que se procura esconder. Tanto é que os locais onde foram feitas as grandes matanças na Revolução Francesa, eles desapareceram. É como aquele criminoso que comete o crime e, né, quer esconder o crime que cometeu. Então o que a Revolução faz? A Revolução cria símbolos que favorecem ela. Agora aqueles símbolos que mostram os crimes que ela comete, ela destrói. Entendeu? Então você não vai ver o rastro desses locais mais, foram destruídos. Esses locais dos grandes massacres foram destruídos, né? Com exceção de um, que eu vou falar aqui, né? Por alguma razão esse local permaneceu, né? Então havia em Paris uma grande abadia, né? Como se fosse um monastério, né? Que foi construído ainda na época dos reis merovingios, né? Depois do rei Clovis, que foi, por assim dizer, né, o pai da França. Clovis, que vai ser o rei dos francos, que vai consolidar, né, esse reino dos francos, que depois vai virar a cristandade, com o Carlos Magno. Tá? Então, os descendentes do Clovis vão construir essa abadia chamada, né, de Saint-Germain-du-Pré, significa Saint-Germain do Prado, ali é uma região de Prado, né? Então, um local belíssimo, imenso. Depois vocês procurem na internet as imagens, né, dessa abadia. Tinha vários pátios, né, tinham as capelas, né, local de oração, de vida religiosa, né, que vai ser um local que vai durar bastante tempo, até a Revolução Francesa. Quer dizer, desde a época, né, dos francos. Então, aqui vai ser palco de um desses grandes massacres da Revolução Francesa. E penso eu também, né, que esse massacre aqui, ele vai ser copiado, né, para usar de tema assim, por outros, né, autores, para se referir a outras perseguições que na verdade não existiram, são, né, mais obras de ficção. Mas esta mesmo, que é uma coisa que aconteceu, eles procuram esconder, né? É claro que a Revolução tem que esconder seus crimes, né? Então, o que acontecia? A França estava fazendo várias matanças pela França, né? A Revolução Francesa. Em particular, os marseilleses. Os marseilleses eram temidos, porque eles eram eles que vinham com essa fúria para fazer as matanças. Por isso que o hino da França atual se chama Marseillaise, né? É um escárnio isso daí, né? Porque a letra do hino da França, quando fala Marseillaise, está exaltando os crimes dos marseilleses. Então eles eram uma tropa de sanguinários. Vocês vão ver aqui o que eu vou contar, para vocês terem uma noção. Então eles eram temidos. Esta abadia virou uma prisão, assim como a maior parte das casas religiosas na França durante a Revolução viraram prisões. Eles queriam acabar com a vida religiosa, queriam acabar com a igreja. Então aquilo que era local de vida religiosa virou prisão. Então essa abadia aqui estava uma quantidade imensa de gente presa, de sacerdotes, a maioria idosos já, tinha nobres também que estavam presos e pessoas também do povo, que eram contra a Revolução, por isso foram presas. E ficavam ali aguardando, nessa época aqui, setembro na França, é a época ainda que está no verão, no calendário da Revolução, já disse para vocês, chamava Thermidor, a época do calor. Então um calor, muita gente passando necessidade, passando sede, passando fome, tinha pouca comida, tinha pouco lugar para
não tinha cadeira para sentar. Então assim, estava numa situação, né, já crítica. E com medo, o tempo todo com medo, porque eu ficava ouvindo os rumores dos massacres que estavam acontecendo. E, então eles sabiam que mais cedo ou mais tarde ia acontecer alguma coisa com eles. E eles sabiam que quem ia fazer isso era justamente os marseienses. Eles ficavam ali naquela tensão, esperando, né? Então a coisa vai começar. Eu anotei a data aqui que é para a gente não esquecer, né? Então aqui tem um período de 2/9 de 1792. Então nós vamos ter aqui cerca de 2 semanas de massacres em Paris. Nessas 2 semanas, 2.000 pessoas mortas. É muita gente para matar em 2 semanas só, hein? Quem faz as contas, quantas pessoas por dia estavam matando aí, né? Então aqui no dia 2/9/1792, aqui nós estamos na época, né, do governo do terror dos jacobinos, né? Quatro horas da tarde, então 16 horas. Aí acontece aquilo que os prisioneiros estavam temendo. Os marseienses chegaram. Então eles escutaram os tambores, os cantos, né? Aquela agitação do povo. E eles vão correndo para ver o que está acontecendo pelas janelas. Eles vão ver os marseienses chegando. Os marseienses estão se aproximando ali da abadia. Você falou que tinha os nobres também estavam, né? Estavam. Mas não tem ninguém com uma arma, uma pedra? Não, eles estavam presos, prisioneiros ali. Completamente prisioneiros. Eles não tinham nenhuma defesa. E eles eram acusados simplesmente de serem contra a Revolução Francesa. Porque a maior parte deles, dos religiosos, por exemplo, não assinaram a Constituição Civil do Clero. Então, ou seja, se manifestaram claramente contrários à Revolução. Por isso eram presos para ser mortos. Então, quem fazia os massacres era justamente esses que estavam acabando de chegar, os marseienses. Então, os marseienses chegaram, já chegaram com força, arrombando, né, os portões. Não era mais guilhotina aí, não? Aqui não. Esse massacre aqui não se deu por guilhotina. Vocês vão ver como é que aconteceu a coisa, né? Os marseienses entraram dentro da abadia, né? No que eles chegaram, haviam cerca de 24 sacerdotes, né, 24 padres. 22 já foram imediatamente trucidados. Então, como é que era esse trucidamento? Era muito simples, né? Pegava a pessoa com um golpe de... O alabarte é aquela espada que eles usavam, né? Ou o sabre, né? E picotava a pessoa toda. Picotava, dava na cabeça, arrancava a cabeça, mas com o machado, em primeiro lugar. com o machado, né? já dava uma para derrubar e depois ia picotando, pisando em cima, pisoteava, entendeu? Cortava a cabeça, cortava o braço, com machado, com tudo. Era uma carnificina, entendeu? E faziam isso dessa maneira aqui, né? Ou seja, com sarcasmo, com ironia, né? Rindo das pessoas que eles estavam massacrando, entendeu? Então assim massacraram aquela quantidade de padres, né? E vocês vão ver aqui, não vai parar por aí, né? Não vai parar por aí, eles vão continuando. O detalhe é que isso era feito, né, também com a participação de um público, ou seja, eram pessoas que estavam ali acompanhando os marseienses que vinham para ver o massacre. Então haviam pessoas que já estavam ali, né, para testemunhar o massacre e ver aquele espetáculo sangrento que para eles, né, seria uma espécie de diversão. Então, muitas dessas pessoas eram pagas. Mas é claro que sempre tem pessoas que gostam de ver crueldade. Vai matar uma pessoa desse jeito. Lá no fundo da abadia, né, se abrigaram 60 religiosos dentro de uma capelazinha, uma capela não muito pequena, né? E ficaram lá, né, esses 60 sacerdotes, esperando a hora dele chegar. Então, quando foi por volta de 8 da noite, onde a coisa começou às 16 horas, né? Então, 8 horas da noite, os marseienses chegaram à capela.
Era tão grande assim o Rombadinho? Tinha muita gente pra Não, o matar. pátio era grande, mas aí eles foram matando uma quantidade de gente. É que só para vocês terem uma noção, que eu estou falando desses pontos mais importantes, mas a matança, ela começou às 16 horas, daí ela não vai parar mais. Mas aí vai matando desse jeito, é? Desse jeito, trucidando desse jeito. Dando? aí. Todo mundo? É. Todos os presos, eles vão matando todos os presos. Né? Às 8 horas da noite eles vão chegar na capela. Professor, Né? Então, eles vão começar a matar os padres dentro da capela. Começa a matar todos os padres dentro da capela, da mesma forma, né? Sem respeitar que é um lugar sagrado e tal. Vão matar da mesma forma todos os padres. eu ia perguntar pra vocês, por exemplo, provavelmente teve alguém que falou, não, vou seguir vocês pra você não matar. Eles mataram mesmo assim? Não, eles matavam todos que estavam presos ali. Os que Sim, estavam mas, presos ali não tinha misericórdia. Eu quero dizer, vamos dizer que alguém fala assim, não, eu concordo com vocês, tudo com a Revolução Francesa. Não. Não podia deixar. Não. Você vai ver que aqui, né? Aqui é todo um simulacro de justiça. Eles estão dizendo que estão cumprindo. Acho que vocês vão ver isso aqui já, vocês vão entender melhor. Por quê? Porque eles vão fazer essa matança na capela, vão trucidar esses padres todos. E aí começa o tal do julgamento. Não é julgamento nenhum, já estava todo mundo condenado à morte. Né? Eles estavam fazendo um teatro. Então eles vão fazer 11 horas da noite, né? Mas aí ele já tinha matado todo mundo, por que ia julgar? Não, eles estão matando. Olha, a matança começou às 16 horas e prossegue aqui. Eles estão matando gente, né? Mas aí eles vão julgar quem? Pois é, então aí é o que é o sarcasmo da Revolução, entendeu? Porque quando você fala que vai ser julgado, você tem a impressão de que você tem alguma chance. Você está entendendo? Uhum. Tinha muita gente na abadia para ser morta. Então o pior sarcasmo que tem é aquele que te dá uma esperança de que você vai viver. Quando na verdade você não vai viver. Uma esperança nula. Entendeu? É uma esperança nula. É uma maneira de rir da sua cara, de zombar de você. Então às 11 horas da noite, eles vão acender as tochas e vão começar a vasculhar os cantos dessa capela e os arredores, que é para ver se tem alguém escondido, se alguém conseguiu escapar da matança. Então eles vêm com tochas acesas, né, e vão vasculhando. Aqueles que ainda estiverem vivos, eles terminam de matar, ou se tiver alguém escondido ali, eles terminam de matar. Esquema? Com a tocha? Não. A tocha é só porque é noite, né? Então eles precisam se orientar, precisam enxergar. Né? Porque no meio da matança, no meio da confusão, grito, desespero, sangue, né? Alguns correm, né? Muita gente tenta fugir. E em alguns casos, alguns se escondem em algum lugar. Né? Então no meio da confusão, alguém se escondeu e eles vão procurar um por um, até pegar todo mundo para matar. Entendeu? Mas não julgaram, não? Então aqui, ainda não tem o julgamento. O julgamento vai vir depois, fala. No caso, eu disse que ele estava no verão, né? Verão. Então, 8 horas eles ainda não precisavam de tocha, né? Porque Não, lá na frente exatamente. É a partir das 11 horas da noite que fica mais escuro. que fica mais escuro. Então aqui, né, tochas, né, a procura de fugitivos, né. Eles começam a procurar os fugitivos, ou aqueles que conseguiram se esconder, e começam a matar também. Aí começa o sarcasmo, né? Coloca uma mesa perto da capela e anunciam que vai ter um julgamento. Olha só, bota uma mesa lá, vem, né? Agora vai ter um julgamento para aqueles que estão vivos. Um padre, já idoso, se aproxima e fala, não, eu quero ser o primeiro a ser julgado. Aí só faz uma pergunta para ele. Você foi contra a Revolução? Resposta sim, já tomou uma espadada na cabeça. Ele
Ele tomou a espadada na cabeça, ficou tonto, abriu os braços, foi caindo. No que ele foi caindo, já vieram com o machado e jogaram aqui no peito dele, abriram o peito dele. Já cortaram a cabeça, cortaram os braços. Os outros, diante disso daí, já viram como é que ia ser o julgamento. Entendeu? Aqui não é julgamento nenhum, né? Um simulacro de julgamento. E aí começa nova matança. Nova matança. Mas deve ter tido alguém que disse não? Falando não ou não, ia matar do mesmo jeito. Você falar não ou sim é a mesma coisa, entendeu? Não importava o que você falasse, você ia morrer do mesmo jeito, né? Então vocês observem bem aqui, olha, né? Todos os prisioneiros, né, foram trucidados, um por um. Os corpos foram jogados no pátio da abadia, e aí acontecia, né, o saque. Porque muitos desses que estavam morrendo ali eram pessoas que tinham bens, né? Tinham, por exemplo, anéis, por exemplo, os bispos, né? Os anéis dos bispos, né? Tinham um relógio de ouro e tal. Então, jogavam os corpos nos pátios, aí vinham os soldados, os macieses, o pagamento deles era isso daí, era espoliar os que eles tinham matado. Então, eles vinham arrancando os anéis, arrancando os pertences que tinha, até chapéu, se tivesse algum valor e tal, entendeu? Então, ainda matavam as pessoas e ainda roubavam elas, né? Roubavam elas. Depois fizeram arquibancadas de madeira, botaram e chamaram o povo para ver. Colocaram aquelas lanternas. A lanterna é como se fosse uma vela, né? É como se fosse uma vela, mas ela fica, né, dentro de uma coisa assim, né? Não, um peão. Assim, né? Aí a vela está aqui dentro iluminando, né? Colocaram em vários locais, né? Que era para as pessoas poderem ver aquelas pessoas que tinham acabado de morrer ainda, o sangue correndo ainda, porque quando você acaba de matar uma pessoa, o sangue ainda está, né? E aquele cheiro de sangue, né? Então, junta aquela multidão, né, para ficar vendo de arquibancada aquele monte de gente morta, massacrada. Você não dá nem para reconhecer mais as pessoas, de tão picotadas que as pessoas foram, né? Mas é capaz que alguém conseguiu fugir, né? Olha, fugir, no máximo, 1 ou 2 conseguiram. Não se pode dizer com certeza, mas os historiadores acreditam que em torno de 1 ou 2, no máximo, conseguiram fugir. Quanto às crianças, o que eles faziam? Foi o mesmo tratamento das crianças? Não, aqui, aqui não tinha nenhuma criança nesse massacre. Se tivesse crianças, eles iam matar do mesmo jeito? Sim. Na Revolução Francesa matou várias crianças, né? Várias crianças. Inclusive o Delfim, ou seja, o herdeiro do trono, né? Que seria o Luís XVII, filho do rei. Inclusive ele, né? Foi morto pela Revolução. Bom, 2 da madrugada, né? Não acabou ainda não. 2 da madrugada, aqui já é o dia seguinte, né? Uhum. 2 da madrugada, eles passam lá para a parte principal da abadia, né? Aí, onde tinha mais gente. Aí é que chega o infame Maillard. Era um juiz novo, 29 anos de idade. Ou seja, a gente nem pode dizer que ele era um daqueles da geração da enciclopédia, né, dos iluministas. Ele era mais novo, né, mas já tinha esse ódio revolucionário. Então Maillard vai começar o julgamento. Agora ele é o juiz. Ele fala, não, temos que julgá-los. Temos que julgá-los. Né? Então vamos fazer o julgamento. Né? E aí põe a mesa para ele. E aí começa o julgamento. Ele vai dizer simplesmente aquela frase que ficou muito famosa. O julgamento do Maillard vai ser uma frase só.
acabemos com eles. Pronto. Aí começa matança de novo. Eles vão matar de 2 horas da manhã até as 8 horas da manhã. Nossa Senhora. Então você conta aí, né? Até as 8 horas da manhã matando. Fim da matança. Fim da matança aqui. Na abadia de São Germán do Pré. Então você calcula quantas horas de matança deu isso daí, né? De 6 às 8. Começou 4 horas, terminando às 8 horas, né? 7, 9 mais 6 dá 15 horas de matança. Mais ou menos isso. 16 horas, né? 11 horas de matança. Dá mais, 4 horas da tarde, 4 horas da manhã, deu 12 horas, né? 4 horas da manhã deu 12 horas. Vai dar 16 horas. 16 horas de matança. 16 horas de matança. E vocês pensam que acabou? Não acabou. Não acabou. Eles não queriam mais sangue ainda, né? E tinha mais gente, né? Tinha mais gente. Então, o que o Maiá vai fazer? Ele vai para onde estão mais prisioneiros. Os prisioneiros agora não estão aqui, acabaram com todos que estavam, né, nessa abadia. Salve Maria, boa tarde. Não tem problema não, depois a gente faz corte. Os horários das aulas, eu vou mandar até avisar para eles aqui, professor, que eu vou mandar para eles no grupo. Ah, já mandou ele no grupo. Passa para vou passar para as meninas. Aqui, o ramalhete, vou pegar aqui, não atrapalhar ali. Vocês fizeram tudo no final de semana? Você colocou sexta-feira? Não, né, Lana? Sexta não vai, né? Então, a Flávia, eu coloquei assim, Falou pra você. Colocou sexta? Então vamos para sábado e domingo. Depois o professor fala a hora que pode sair, tá? Beatriz, e o seu? Eu não coloquei. Não colocou, né? Não coloquei. Você fez sábado e domingo? Fiz. Toma. O seu tem 6, né? Eu vou dar desse daqui pra vocês, ó. Esse é da Maiane que eu peguei emprestado, tá? Tenho 4. Fez, Não, mãe? eu tenho Só uma pouco. pessoa. Ah, só que você fez 6. Então eu fiz 6. Você fez? Então é sábado e domingo. E sexta? Já colocou? No caso, Sexta, você não é sexta, não, mãe? Mas eu Tem que colocar de quinta Tá, então me dá. Então são só sexta dois. eu não trouxe isso aqui, não trouxe. tá marcado não. Tem marcado. Sexta-feira eu não trouxe, mas eu fiz sexta-feira. Eu marquei Então eu não hoje. trouxe, mas pra Dia escola. 5 foi que Mas eu vou ter que perguntar se pode trazer. Se os seus são 3? Sim, No caso, a professora sábado fala e domingo dessa, fiz Flávia tinha falado pra mim trazer não é segunda amanhã, pra Alô? Professor, desculpa, tá? Dia 9. Pode amarrar. Não, na hora que o professor falar, tá? Porque vai um de cada vez, dá pro professor deixar. Bom, vamos para a ordem alfabética que é melhor, né? Acho que é mais organizado, né? Então primeiro o André, depois Eu vou ser o último. depois a Beatriz, depois o Bruno, depois a Lana, depois o... Essa parte aqui vocês conseguiram terminar de copiar, né? Essa parte aqui. Peraí. Já fiz. Fim da matança, 16 horas de matança, né? Coitado do povo. 16 horas de matança. E ainda tem mais coisa. Mas esse Thomas Maillard, ele era então a favor dela. Era uma Eu tinha falado que era contra. Ele era juiz, né, da Revolução. Fez uma carreira, era um advogado, né? Fez uma carreira como jurista. Porque a maior parte desses tribunais da Revolução, né, eram pessoas formadas.
Só que essas pessoas formadas em direito já tinham essa concepção do direito moderno, ou seja, os direitos humanos, né? Porque antes deles fazerem a própria Constituição Revolucionária, eles fizeram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha os direitos do homem e do cidadão para eles, o que é, entendeu? Então, a gente já vê que o Estado moderno, ele já começa com essa carnificina, né? Já começa com essa carnificina que não para mais. Essa carnificina da Revolução Francesa, ela nunca acabou, ela continua existindo. Esse que vai dar origem às 2 guerras mundiais que vem depois, né? Agora é Beatriz. Eu quero saber se tem florzinho. Não. Tá bom. 3. Ninguém tem flor. O meu tem. Tem florzinho. Não. 3. Você não colocou. 180 pessoas. 180 padres, aqui só de padres, 180 que estavam aqui nesse convento do Carmo. A matança vai prosseguir, agora não mais na abadia, né, mas no convento do Carmo, que ficava um pouquinho afastado da abadia, dava para ir a pé. Né. Esse lugar continua existindo até hoje, o convento do Carmo. E tem Essa abadia É o único lugar onde ocorreram as matanças da Revolução Francesa que eles deixaram. O restante eles destruíram. Mas pintaram as paredes de sangue? Não, aqui está preservado tal qual era. Então tá com sangue. Está com sangue nas paredes, só que as paredes, né, eles colocaram vidros, né, protegendo as paredes, mas está a marca lá. Isso fica em qual cidade na França? Paris. Aí eu O chão também ou lavaram o chão? Não, porque é pedra, né, então fica a marca do sangue lá. Eu Né. vou lá ver se tá. Paris foi o local onde aconteceram, né, esses grandes massacres, né, foi a cidade de Paris. É cada canto da França, cada cidadezinha, cada coisa. Sim, tinha o Tribunal Revolucionário, porque a França era dividida, né, em vários distritos, né. Cada distrito tinha o seu Tribunal Revolucionário. Então, qualquer cidadezinha da França, qualquer distrito da França estava sob a jurisdição da Revolução. Entende? Professor, tinha mulheres também? Nesse negócio? Tinha. Podemos dizer que. Pode ir, agora participando da Revolução, o que você quer dizer? Eu quero dizer nessa matança. Não, aqui tinha só os homens. Que é honesto. Tinha só homens, é. Naturalmente eu não sei. Tinha só os homens. Mas as mulheres estavam presentes assistindo a matança. Tinham muitas mulheres que iam assistir a matança, entendeu? Aquela que você falou da peixeira? Exatamente. Algumas eram, né, mulheres da vida, de vida ruim, de vida infame, né? Outras eram pagas para poder ir lá, né, ficar dizendo xingamentos, né, contra as vítimas, sarcasmo, rindo da cara das pessoas que estavam morrendo e tal. A gente quer para isso. Lá tinha homens sem ser Provocando. padre, né? Se nessa época Casado. existisse 14 dias. Hã? Lá tinha homem casado também, tinha homem. Nessa época Era só existia. padre. Os que estavam morrendo? Aham. Sim, também tinham Não, pessoas que As eram... mulheres deles. Não, as mulheres eram Não, separadas. aí não, né? Eram separadas, eram separadas. Os aviões, o 14 dias, já tinha sido inventado nessa época aí já? Não. Ah, então não dava pra Às fugir da vezes, França. Não dava, não. Não 14 dava, do avião vai ser só no século XX. Aqui nós estamos no finalzinho do século XVIII ainda, né? Mais de 100 e tantos anos depois é que vai... Se existisse avião nessa época, muita gente ia fugir. Para fugir da França, nessa época, o único jeito era de cavalo, né? De carroça, de carruagem. Né? Ou então, Demorar a vida inteira. navio. Colocar uma Não, lã, duas navio não. lanças Não, presas no não cavalo. tem como não, porque a França só tem o litoral pro oceano. Pois é. Ali, entendeu? O pessoal aí é que tá, o pessoal da parte da região do norte da França, porque Paris fica ao norte, né? Sim. Mas aqui, a noroeste da França é que vai ter uma revolta contra a Revolução, que é a região da Vendéia. Então, a Vendéia fica a noroeste da França, ali acima tem a Bretanha, a região da Bretanha. A Bretanha também vai se rebelar contra a Revolução. Vai falar um pouquinho dessa questão da Vendéia hoje também, vamos terminar isso daqui. Porque esses massacres aqui vão acontecendo junto, né,
com a revolta da Vendée. Porque a revolta da Vendée vai se dar logo depois da morte do rei, né? Do assassinato do rei. E assim, por exemplo, no caso, a parte que dá para o mar, no Oceano Atlântico, a parte que dá, no caso, é Normandia, né? Normandia, isso. O norte da França vai dar acesso ao mar, o Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Então, para você fugir para algum outro país que fosse vizinho da França, né, só por terra mesmo, né? E assim, E além do mar, né, nós já vimos que os próprios, né, bretões que lutaram contra a Revolução, o pessoal do povo da Bretanha, vai ser traído pela Inglaterra. Eles vão pedir ajuda à Inglaterra, a Inglaterra vai trair eles, né? Pode ir lá. Então você está vendo, isso aqui tudo aconteceu em 1792. O rei ainda não tinha morrido. O rei vai morrer no início do ano de 1793. O rei vai ser guilhotinado em janeiro de 1793. Essa matança aqui que eu estou contando para vocês hoje aconteceu em setembro de 1792. O rei estava vivo ainda. E essas coisas estavam acontecendo ali pertinho dele. Ele estava em Paris nessa época, nas Tulherias. Mas o rei já tinha sido torturado, né? O rei estava prisioneiro nas Tulherias, né? A tortura do rei era psicológica, não uma tortura física, né? Quem vai sofrer uma tortura psicológica pior do que a do rei vai ser a rainha, a Maria Antonieta. Maria Antonieta vai sofrer porque ela vai ficar, né, presa, porque eles estavam presos no templo, que era o antigo templo chamado assim por causa dos templários, né, onde se reuniam os templários, na torre. Depois, o rei vai sair de lá para a guilhotina. A rainha, não, a Maria Antonieta, ela vai ser levada para a prisão, né, de Paris, chamada Conciergerie. Ela vai ficar presa nesse lugar aqui, ó. Até a morte. Conciergerie. Aqui vai ser o local onde a Maria Antonieta vai ficar presa. Então, essa é o que eu falei para vocês na outra aula, né? Era um palácio imenso, mas, né, nos porões haviam as prisões. Então, as prisões elas tinham setores diferentes. Então, as pessoas que tinham menos dinheiro ficavam nos piores locais, que era chamada palha. Ficava alojado em cima da palha. Então, isso aqui era no Palácio de Conciergerie. Toda manhã, chamada para os que iam para a guilhotina. Os que não iam, voltavam para a sua cela para aguardar a chamada do próximo dia, né? Então, a Maria Antonieta passou por essa humilhação ainda em Conciergerie, ficou presa aí. Mas ela não ficou na palha, né? Não ficou na palha, não. Ela ficou no local que ainda tinha lá uma cama, tinha um assento com uma escrivaninha e tal. Aí ela foi dada ainda, né, ela pôde escrever alguma carta para se despedir. Ela pôde ainda receber a visita de um padre para se confessar, mas como era um padre juramentado, traidor, ela não quis a confissão e foi para a guilhotina. Depois de ter sido muito humilhada, né, humilhação tremenda. Eles cortavam o cabelo das mulheres que iam para a guilhotina. Então tinha lá um barbeiro, né, que cortava o cabelo. Para ir para a guilhotina tinha que cortar o cabelo, né? Aqui nessa prisão, Conciergerie. Ele cortava o cabelo das mulheres. O fio da guilhotina. Exatamente. E aí fazia, né, aquela brincadeira sarcástica, né? Ficou a seu gosto, madame. Sabia que a mulher ia perder a cabeça ali a pouco, né? Então você vê como o ser humano, quando ele é ruim, né? Então Maillard, terminada a matança na abadia de Saint-Germain-du-Pré, vai para o Convento do Carmo. O Convento do Carmo ficava, né, a alguns passos de distância. Dá para ir andando. Então lá isso aí, né, terminou a matança 8 horas da manhã, a matança na abadia, e eles vão continuar a matança agora aqui, né? Chegando lá, a matança já tinha começado. Já estavam matando, né? Os marceleiros estavam massacrando já. Nesse lugar aqui estavam cerca de 180 religiosos. Dentre esses 180, tinham 3 bispos, né? Quando o Maillard chega, o Maillard faz a brincadeira sarcástica, né? Ele fala assim, não, primeiro tem que fazer o julgamento. Vamos parar a matança, vamos julgar eles primeiro. Esse aqui é julgamento. Já sabia, né? É claro, Vamos fazer o julgamento, né? julgamento nenhum, entendeu?
Tava Ele falou a matando. mesma coisa? Então, aí, do lado, né, tinha a sacristia, tinha uma porta da sacristia. Do lado oposto à porta tinha uma passagem, né, que vai dar no jardim, né? Então você saía dessa passagem para o jardim desse convento. O jardim é muito bonito, onde as pessoas normalmente iam, né, para rezar e tal, né? E para chegar nesse jardim, você dobrava uma esquina assim, né, fazia um ângulo assim, né? Aqui estava a porta que dava acesso a isso aqui. Isso aqui ficou conhecido como o ângulo Maillard, porque foi nesse lugar que ele colocou a mesa dele de juiz, né? E quem ficava carregando isso mesmo? Ah, os soldados, né? Então aqui mais ou menos assim, né? Vou fazer o desenho para vocês terem uma noção, né? Então aqui tinha, né? E Maillard ficava aqui, atrás dessa porta aqui, né? Você saiu dessa porta aqui, você ia dar para o jardim, né? Então essa aqui é a porta. Aí aqui havia, né, um platôzinho assim, né? E depois você tinha 3 degraus aqui, né? Pra cá e pra cá, né? Assim. Eu descia por aqui, eu descia por aqui. Aqui até hoje lá tem uma placa, né? Assim, bem grande, né? Escrito em latim, né? E que se deram, já te deram. É lá até hoje. O que significa? Quer dizer assim, aqui morreram. Aqui tem, está preservado até hoje, uma grade de ferro, né? Tipo um corrimão de ferro, né? Assim, né? Um corrimão de ferro, né? Que as pessoas vão segurando ali para poder descer a escadinha. Então, Maillard botou a mesa dele ali, antes dessa porta, e começou o julgamento. O julgamento do Maillard era simplesmente passa a fila. Então, quando a pessoa saía por essa porta aqui, ela via o jardim, era a última coisa que ela via. Porque quando ela olhava e via o jardim, ela já ganhava um golpe aqui. Podia vir de um lado, podia vir do outro, porque os soldados ficavam aqui, né? Deixa eu ver se eu passasse correndo. E aí, mas a gente tinha que passar pela escadinha aqui tinha um monte de soldados já para picotar a pessoa, entendeu? Pode ir com o esticador. E a pessoa ia sendo picotada, caindo pela escadaria, sendo pisoteada e cortada. E os outros que estavam atrás viam, né? Os outros que estavam atrás viam, não podiam voltar, os guardas atrás empurravam, entendeu? E eles iam sendo massacrados. Massacrados. Tinha um compartimento nesse convento, né? Que está lá preservado até hoje, que era um local onde os guardas iam descansar. Os guardas ficavam cansados de matar a gente, matava a gente e eles faziam um revezamento, entendeu? E aí tinha hora que tinha um descanso. Então o guarda chegava lá com a espada dele, né? Pendurava na parede e ficava ali um pouquinho descansando, para depois voltar para continuar matando. Esse lugar está preservado também até hoje, por isso que eu falei com o Luiz, tem as marcas de sangue na parede. Eles botaram vidro, né? Colocaram um vidro ali para proteger e preservar o local. Então, são as marcas de sangue lá até hoje. Da espada que ficava. A espada ficava encostada e ela ficava pingando sangue, né? Escorrendo sangue pela parede. Massacraram todos. Diz que, no máximo, né, 1 ou 2 pessoas podem ter conseguido fugir, porque, né, no meio dessa matança aí, talvez alguém tenha conseguido correr, 1 ou 2 no máximo, e pular do muro. Como é que conseguiram pular o muro? Tinha uma estátua, né, de um monge, perto do muro. Então ele subia pela estátua subia do muro e do muro pulava lá. Então, no máximo 1 ou 2 conseguiram escapar. Né? Disso tudo, dessa matança Dessa toda? matança 180 pessoas. De 180 eclesiásticos, não tinha só 180 Não, pessoas. os padres com Aqui tinha nobre, tinha advogado, tinha gente de todo tipo que estava presa aí, entendeu? A gente não tem ideia de quantas pessoas
foram mortos. Por quê? Porque eles esconderam os corpos, entendeu? O que eles fizeram? Tinha um cara chamado Dom Bodelli. O Dom Bodelli, ele era o responsável pela rapinagem. Então o que ele fazia? Os corpos eram jogados em determinado local e aí vinham os soldados para poder tirar os relógios, né? Naquela época eu não usava, acho que relógio de pulso não, usava relógio de bolso, né? Os bens que a pessoa tinha com ela, né? Anel, cordão, qualquer coisa que valesse alguma coisa, eles limpavam tudo. Crucifixo de ouro, né? É, eles roubavam tudo, né? E depois tinha um poço, aí o Dom Bodelli jogou os corpos dentro desse poço, e aí, né, fechou o poço e tal. Então o que acontece? Ficou o local exato onde os mortos foram jogados, ficou mais de 100 anos sem ninguém saber onde é que era. Então quando teve as reformas em Paris, as reformas urbanas em Paris, 1867, né? 1867, Paris vai sofrer uma onda de reformas, né? Eles vão começar, porque Paris era tudo muito apertado, as ruas de Paris muito estreitas e tal. Então, depois da segunda metade do século XIX, eles vão começar a fazer reforma urbana em Paris. Então vão começar a abrir ruas e vão construir o chamado boulevard, né? Então o que é o boulevard? Boulevard são aquelas avenidas muito largas, né? No Rio de Janeiro construíram também lá a chamada avenida no início do século XX, né? Imitando a França, né? As reformas urbanas da França. O prefeito Pereira Passos do Rio de Janeiro, no início do século XX, vai fazer reformas assim. Vai fazer a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, né? Que era tipo um boulevard, toda aberta, né? E tal. Então eles vão demolir aqueles casarios e tudo, né? Então quando começar a fazer essas reformas, eles vão lembrar que aqui, nesse convento, teve um massacre. Então eles vão procurar saber, né, onde é que estão os corpos dessas pessoas. E aí vão lembrar de um poço, e aí vão talvez eles tenham jogado dentro do poço, aí vão cavar, e não vão encontrar nada. E tinha um sujeito que estava lá presente nesse dia, que estavam buscando, né, encontrar os corpos, porque sabiam que muitos padres tinham sido jogados ali, esses padres mereciam um enterro digno, né? E tinha um homem idoso com chapéu cobrindo o rosto, mas dava para ver que a boca dele era cortada isso aqui, né? Porque isso era um sinal, né? Na França, antes da Revolução, quando a pessoa blasfemava contra Deus, ela recebia esse castigo de cortar o lábio dela. Uma blasfêmia contra Deus, você era castigado cortando o seu lábio. Então, para você aprender que não se pode blasfemar contra Deus, né? Um criminoso que blasfemasse contra Deus, né? Então esse homem tinha essa boca cortada aqui, que indicava que ele, né, tinha blasfemado contra Deus. Antes da Revolução, já era bem idoso, já tinha uns 90 anos. E ele vai dizer, eles não estão aí. Eu sei onde eles estão. Aí vai mostrar lá no local e vai dizer, pode cavar aqui. E aí começa as escavações. Começa as escavações, né? E aí vão encontrar. Aí cadê o velho que disse onde que estava? Ele não estava, sumiu. Ninguém sabe quem foi esse velho, né? Mas aí o que você conclui? Provavelmente ele era um daqueles que participou da matança. Ele estava no dia matando, né? E por alguma razão ele pode ter se arrependido, né? E disse o local onde é que estava o corpo dos padres lá. Antes a gente se envolve. Você, né, depois de quase 100 anos, você vai encontrar só as ossadas e tal. Então, isso aqui é aquela página da Revolução Francesa, que vocês não vão ver em filme, vocês não vão ver, né, nos livros de história, né? Por quê? Porque eles escondem isso, né? Todo criminoso quer esconder seus crimes, né? E então a gente vive essa Revolução Francesa, nunca acabou. Até hoje nós vivemos ainda, né? Porque enquanto essas coisas não forem todas passadas limpo, né? E esses que se beneficiaram desses crimes todos também não for revisto, né? Toda essa legislação que emanou dessa Revolução, a coisa vai continuar, né? A coisa vai continuar.